Em Portugal, no início dos anos 1980, o grupo Novo Rock, mais conhecido por GNR, lançava um dos seus maiores êxitos, Quero Ver Portugal na CEE, uma música que fazia referência a um desejo, a uma necessidade e houve até quem falasse numa utopia, que era ver Portugal aderir à Comunidade Económica Europeia. Como dizia a própria música, vamos ter tudo aquilo que desejamos. A primeira metade dessa década é marcada por conflitos gravosos entre as máquinas partidárias, tanto a norte como a sul do país, pela morte de um primeiro-ministro que fragilizava um projeto político sinónimo de futuro, pela queda de 2 governos e pela segunda entrada do Fundo Monetário Internacional, FMI, no país para um programa de ajustamento. A primeira tinha sido em 1978. Com o pedido feito em 1977, acordado em 1985, fazer parte do bloco de países do velho continente era um dos grandes objetivos políticos do pós-25 de abril de 1974. Era fundamental modernizar, credibilizar, prestigiar e fazer crescer o país depois de anos de atraso económico, comercial, infraestrutural e social em relação ao resto da Europa. Os instantes antes de Portugal ter entrado para a CEE mostraram uma realidade devastadora. Com a aplicação do Plano de Austeridade de 1983-85, por parte do governo português, a situação estava a ferro e fogo, com salários em atraso, desemprego a aumentar, degradação social, uma das inflações mais altas do mundo e manifestações de rua com bandeiras negras. A maioria dos portugueses sonhava com a adesão para o fim do pesadelo do atraso em relação ao mundo, o que se verificou com a adesão de Portugal à CEE em 1986. No resto da década conheceu-se um grande período de prosperidade, ancorado nos dinheiros europeus, com a construção de pontes, lançamento de estradas e inaugurações de hospitais, escolas e universidades. Portugal era considerado o bom aluno da Europa, com um crescimento acima da média europeia. Tudo parecia de feição daí até aos finais de 1990, mas quis o destino que, 25 anos depois da adesão, já sob a tutela da União Europeia, com fundos europeus injetados e com a moeda única em vigor, Portugal caísse novamente numa pré-bancarrota e num pedido de ajuda externa. O Portugal democrático experienciou a mesma realidade com 2 mundos diferentes. Se no primeiro caso a presença na Europa era vista como solução, no segundo levantaram-se as velhas vozes críticas da minoria e de dissidentes da maioria a dizer que essa presença tinha sido um erro clamoroso da forma como tinha sido planeada e executada. Entre as velhas vozes críticas está o ex-líder do CDS-PP, Manuel Monteiro, que apesar de recusar a ideia de ter sido um opositor desde o início, afirma que as reservas a esta adesão eram mais do que uma. Nunca me pronunciei contra a adesão. O que sempre disse é que devíamos ter feito um referendo para sabermos se o povo português estava de acordo com a adesão. Importa sempre ter presente que a CEE, mesmo que estivesse subjacente aos chamados pais fundadores à sua posterior evolução para a sua dimensão política, era essencialmente uma comunidade de cooperação económica baseada num processo de decisão maioritariamente intergovernamental e não comunitarista. Esta situação confirmou-se com o assinar por parte de Portugal do Tratado de Maastricht, em 1992. Embora tenha sido aprovado no Parlamento, foi chumbado por forças políticas mais pequenas, entre os quais o partido liderado por Monteiro, que justifica o voto na ideia de que o CDS-PP defendeu um referendo a Maastricht, no que fomos acompanhados pelo Dr. Mário Soares, então Presidente da República. Pensávamos então, e eu continuo a pensá-lo ainda hoje, que transferências profundas de soberania, como eram sustentadas pelo Tratado de Maastricht, deveriam ser decididas pelos portugueses e não pelos partidos representados na Assembleia da República, que nem sequer tinham considerado esse tema como o tema central das eleições legislativas de 1991. E o facto de não ter existido referendo também ajudou a justificar o nosso voto contra. Quanto às consequências decisivas que este tratado teve no futuro do país, Monteiro mantém a sua posição, recordando: o tratado estabelecia que nas decisões políticas sobre a nossa vida, na agricultura, nas pescas, no comércio, na indústria, na política monetária, logo na política económica, passariam a ser maioritariamente decididas em Bruxelas e não no nosso Parlamento e não pelo nosso Governo. E isso não podíamos aceitar. Uma das decisões mais influentes que afetou a vida do país no novo milénio foi a entrada para a moeda única, o euro, com vantagens e desvantagens. Manuel Monteiro afirma que não se devia ter aderido no momento em que se aderiu e que as vozes críticas não foram ouvidas. Pois bem, houve quem tivesse alertado para o colossal erro que iríamos cometer, mas não nos quiseram ouvir. Há pessoas que têm por vezes uma inteligência retardada e, como gostam de estar sempre ao lado da maioria, seja ela qual for, nem sequer pensam nas consequências. Acrescentando exemplos dos custos que isto teve para a população. Na verdade, a nossa economia não estava preparada para a moeda única, como curiosamente a Alemanha então pensava.
Sucede que a França, por apenas razões políticas, insistiu na adesão de países como Portugal e a Grécia e então a Alemanha contrapôs, exigindo que a passagem das moedas nacionais para o euro fosse feita de acordo com o peso e a cotação que o marco tinha na época. Resultado, 1 euro igual a 200 escudos, mais coisa menos coisa. Quem pagava por um café 50 escudos passou a pagar 50 cêntimos, 100 escudos, ou seja, o dobro. Os portugueses passaram a gastar mais e a ganhar o mesmo. Houve um aumento do crédito a disparar na dívida das famílias. O resto é conhecido. Temos uma das maiores dívidas, mas a parte substancial dessas dívidas é das famílias e das empresas, não é apenas do Estado. Logo restam as perguntas. Valeu a pena? Será que devia ter sido de outra forma? Ou mesmo, queríamos ver Portugal na CEE. E agora? A maioria dos portugueses dá a entender que a entrada de Portugal foi positiva, pois permitiu um avanço e desenvolvimento do país. Já a mesma maioria divide-se quando toca aos tempos mais recentes. Uns defendem que a Europa teve culpas no endividamento das pessoas e do Estado português, e outros acham que a má governação dos executivos portugueses teve mais responsabilidade. O único cenário garantido é que o futuro da União Europeia vai ter influência no futuro de Portugal. Entre os pessimistas, Manuel Monteiro afirma que a União Europeia é uma utopia que insiste em não perceber as diferenças entre as nações e na qual não encontra qualquer tipo de solução. Cada vez mais mantenho essa convicção e persistir num caminho errado levar-nos-á à queda. Mas defende que tem que se começar por algum lado, e se pretender uma mudança. Tem de regressar o debate político e não apenas o económico. O futuro parecia risonho, mas não foi tanto. O caminho no geral foi positivo, mas as lacunas persistem até aos dias de hoje. Haverá melhorias ou descalabros? Só o futuro dirá.